Olá, bom dia. Veja hoje no Jornal do Ônibus. Redução de frota em Ribeirão Preto é negada. Em São Paulo, Pêssego Transportes mantém greve parcial, e SP Trans ameaça multa diária. Greve de ônibus em Teresina continua. Em Maringá, no Paraná, o Procon multa a TCCC por não higienizar corretamente seus veículos. Agora, no Jornal do Ônibus, que já está no ar. O Procon de Maringá, no Paraná, multou a TCCC, Transporte Coletivo Cidade Canção em R$ 462.962,96. A penalidade aplicada foi por descumprimento de decretos municipais e do Código de Defesa do Consumidor. A TCCC é a atual concessionária do transporte no município paranaense. Os fiscais identificaram ônibus lotados, além de aglomeração de pessoas. Ônibus com higienização inadequada também foram flagrados pela equipe do Procon, o que representa risco a passageiros e funcionários de contaminação do coronavírus. O diretor do Procon, Jason Ferdinandin, garantiu que todas as reclamações encaminhadas ao Procon são apuradas. Quando constatados indícios de irregularidades, providências são tomadas, explicou. Esta foi a segunda multa aplicada contra a empresa pelos mesmos motivos. A TCCC já havia sido multada no começo de maio em R$ 444 mil, após a fiscalização atender a denúncias da comunidade. Os casos foram registrados em vídeos e fotografias. A empresa de transporte havia conseguido uma decisão liminar favorável no pedido de indenização de R$ 3,9 milhões, diante dos prejuízos causados pelo impacto causado pelas medidas restritivas devido à pandemia de coronavírus, e isso já expliquei aqui no canal. A Pêssego Transportes, empresa que está há 4 dias com paralisação parcial na zona leste da capital paulista, pode receber multa de R$ 100 mil por dia, assim como o Sindimotoristas. A informação é da SP Trans, em resposta ao Diário do Transporte. A SP Trans diz que obteve uma decisão judicial prevendo a multa caso não haja prestação de 100% dos serviços programados, nos horários de pico e de 90% nas demais horas. Mas até o momento, a decisão não está sendo cumprida, já que ainda segundo a SP Trans, há 10 linhas da empresa paradas. Veja a relação e a nota na íntegra. Os trabalhadores reclamam de atrasos de pagamentos e contraparte da atual diretoria. Entre as regiões atendidas pela companhia estão Itaquera, Coab José Bonifácio, Aricanduva e Arthur Alvim, entre outras. A Pêssego Transportes opera o lote 05 do Subsistema de Distribuição Local, D5, Área Operacional Leste 1, que surgiu da antiga Transcooper Leste. Em nota, a SP Trans informa que obteve liminar junto à Justiça do Trabalho, que determinou o retorno de 100% dos serviços operados pela Pêssego Transportes, no horário de pico e 90% fora do pico, sob pena de multa de R$ 100 mil, ao sindicato e à empresa operadora. A SP Trans entende como fundamental o retorno das linhas paralisadas, considerando o transporte público como serviço essencial, especialmente durante o período de quarentena, para evitar a aglomeração de pessoas. A manifestação de funcionários da Pêssego Transportes continua prejudicando a operação das linhas de ônibus da empresa, sendo que 10 delas estão com a circulação interrompida. As equipes de monitoramento e fiscalização da SP Trans permanecem acompanhando a operação e farão ajustes, se necessário. Veja as linhas afetadas. 3.718/10, metrô Arthur Alvim, Nova América. 3.721/10, Shopping Aricanduva, metrô Arthur Alvim. 3.722/10, Coab José Bonifácio, metrô Penha. 3.728/10, metrô Arthur Alvim, Parque Savoy City. 3.728/41, metrô Arthur Alvim, Parque Nova Savoy. 372F/10, Universidade São Judas Tadeu, metrô Bresser. 3.735/10, metrô Arthur Alvim, Jardim São João.
3735/21, metrô Arthur Alvim, Jardim São João. 3735/41, metrô Arthur Alvim, Jardim São José. E 3736/10, Jardim Nossa Senhora do Carmo, metrô Arthur Alvim. É ruim essa situação, já que a população sai no prejuízo, porque com atendimento com poucos ônibus, ou então até mesmo sem atendimento, prejudica a todos, já que com ônibus mais lotados, o risco de contágio do coronavírus aumenta. O Ministério Público do Trabalho, do Piauí realizou uma reunião de negociação entre o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários no Estado do Piauí, o Sintetro, e o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina, o Setunt. O objetivo era mediar o encontro para que ambos sindicatos conseguissem dialogar e chegar a um denominador comum que fosse do agrado das duas partes e colocasse assim um fim à greve no transporte público. Entretanto, mesmo depois de 2 horas, a reunião terminou sem solução, com a greve continuando e paralisando 100% da frota. A situação está bem difícil porque as partes não estão conseguindo estabelecer diretrizes comuns que propiciem uma solução consensual, afirmou a procuradora-chefe do MPT, Maria Helena Rego, em nota divulgada para a imprensa. O MPT interveio dada a situação atual onde uma greve com o total dos trabalhadores não é permitida, necessitando uma ação por parte do Poder Judiciário. Por conta disso, o MPT instaurou um procedimento para que a Justiça decida sobre a situação da greve. O Sintetro, que representa os motoristas e cobradores, reivindica o pagamento de salários atrasados e dos benefícios, como ticket alimentação. A greve de motoristas de ônibus na capital já completou 1 mês, sem resultados na negociação. Complicada essa situação em Teresina. A Câmara Municipal de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, decidiu suspender os efeitos do artigo 10 do Decreto Municipal 76, que autoriza a Prefeitura, por meio da Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto, Transerp, modificar horários e frota dos ônibus na cidade. Com a revogação deste artigo, a redução da frota é interrompida e desta forma, a frota deve retornar a 100% com a quantidade de veículos que estava antes do início da pandemia. A diminuição da quantidade de veículos foi uma das medidas no decreto que colocou o município em estado de calamidade pública, precisando que houvesse uma redução da circulação de pessoas e minimizar os efeitos do coronavírus. Por isto o transporte teve a operação modificada. Agora a prefeitura terá que decidir se acata a decisão dos parlamentares e coloca 100% da frota nas ruas, ou se mantém o sistema operando da maneira atual. O governo do estado da Bahia atualizou, por meio de decreto estadual, as medidas que restringem o transporte coletivo intermunicipal nas cidades baianas. As restrições abrangem os modos público e privado, rodoviário e hidroviário, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e de vans, como medida de combate e prevenção ao coronavírus. O número chegou a 315 municípios afetados, o que representa 75,5% com a adição das cidades de Brejões, Cordeiros, Érico Cardoso, Gentil do Ouro, Ibotirama, Maraú, Mirangaba, Teodoro Sampaio e Ubaíra. A medida vai até o dia 21 de junho, quando prescreve a validade do decreto atual. As cidades de Botuporã e Central estão agora com o transporte intermunicipal liberado, após não terem apresentado novos casos de coronavírus nos últimos 14 dias. Bom, o Jornal do Ônibus acaba agora, mas nós poderemos voltar a qualquer momento com mais informações. Obrigado pela sua companhia, eu reencontro você numa próxima edição. Um excelente dia para você, bom fim de semana, e até lá!